Quanta gente linda já aqui, hein? Até minha prima de Portugal. Olá, boa tarde a Oi, Vini. todos. Olá, Thali, como é que tá? Seja bem-vindo. Eu tô ótima. Eu tô aqui olhando o povo que tá entrando. Até, até os portugueses estão fazendo parte das nossas lives, viu? Que maravilha, uma live internacional. Minha prima super elogiou aquele outro bate-papo que a gente teve, comentou com as amigas. Foi super legal. E ela já tá aqui agora, Inês. Que bom, bom sinal, sinal de que realmente gostou. Sim, sinal de que realmente é um assunto relevante. Cidzinha, quanta gente, tô feliz. Olha as gravidinhas entrando também. A gente vai ter que falar de você afasta seu parceiro na gravidez? Vini com a experiência dele de pai. Na prática, teórico e prático aqui. Pois é. Doutor Lino. Vamos. Acho que já tem algumas pessoas, né? Então, gente, Sim. a maioria que tá aqui já me conhece, sabe que eu sou Thalita, sou ginecologista. E eu e Vini, a gente começou esse projeto que chama Na Ponta da Língua, porque a língua é um órgão sensorial, tem tudo a ver com o sexo, e é um órgão também da fala. Então, é puxando um assunto que deve ser falado e para ajudar o dia a dia de vocês. Eu, como trabalho com endometriose, acabo tendo muita paciente com queixas sexuais, com disfunções sexuais. Então, a partir disso, veio a ideia de abranger não só as mulheres com endometriose, mas todas aquelas que podem ser acolhidas com esse ponto de vista. Não é, Vini? Isso, com toda certeza. Uma excelente parceria para a gente definitivamente falar dessa conexão corpo-mente. E graças a Deus, né, nas últimas décadas a gente foi fazendo esse resgate e hoje, mais do que nunca, é um elemento fundamental. Então, essa parceria ela precisa ser só fortalecida para que a gente consiga compreender nossa vida como um todo. São Sim. tantas peças, são tantas complexidades. Então, quanto mais conexão, maior a chance da gente conseguir compreender mais detalhes e mais complexidades. Até porque a relação sexual envolve, em algumas relações, mais de uma pessoa, né? Então a gente não está sozinho nesse ato sexual e a gente não pode deixar de pensar também, de se colocar no lugar do outro e ter comportamentos que vão abranger não só os nossos desejos, mas também conseguir ter o nosso desejo e compartilhar a expectativa do outro. Tentar fazer com que a expectativa do outro seja atendida, né? Isso. E pode falar. E quando você fala desejo, para a psicologia, essa é uma palavra extremamente rica, extremamente importante. Porque o fato que é o que a gente está atraindo para essa live hoje, o fato de eu ter ou não desejo, isso tem muito a ver com a minha intimidade, a forma como eu lido com o meu próprio corpo, a forma como eu lido com as minhas próprias vontades e, obviamente, a forma como eu vou lidar com o outro e o outro da mesma forma com a gente. Então, são muitas peças riquíssimas e muitas inconscientes, né? Daí vem, inclusive, essa live de hoje. Você afasta o seu parceiro? Então, quantas vezes a gente afasta o outro sem nem ter consciência? Mas vamos lá. Muito assunto hoje. Hoje vai ser um bocado de assunto. Então, gente, esse tema de você afasta seu parceiro foi uma sugestão de Vini até, e eu achei super interessante, porque eu recebo no consultório muitas mulheres. Ai, doutora, eu não tenho vontade de ter relação sexual com meu marido. E eu pergunto, você já conversou com ele que você não tá com vontade, que você não tá bem, que você tá estressada? E muitas mulheres não se sentem seguras para dividir isso com os parceiros, não contam e vão se afastando aos poucos e acabam não percebendo que esse ato de não dividir acaba afastando ainda mais e cria esse círculo vicioso, né? Eu gostaria até de começar já fazendo uma pergunta. Na sua própria experiência clínica, eu suponho que deva ter muitos fatores, inclusive físicos, que deva gerar vergonha na mulher, que ela, talvez sem perceber, ela possa acabar não contando e gerando uma onda de inseguranças, tanto nela e às vezes até no parceiro, que a gente vai falar já já sobre isso. Mas eu gostaria de saber, né, na sua experiência clínica,
possivelmente muitos desses assuntos devem aparecer, não? Sim, além de terem a queixa da falta de desejo por estresse e as atividades cotidianas que acabam realmente alterando o desejo da mulher, que é completamente diferente do homem, existem ainda algumas patologias, né? Algumas doenças, queixas que elas trazem no consultório, que elas têm vergonha de dividir, principalmente pela anatomia do homem e da mulher ser diferente, né? Então, a Uhum. mulher, ela acaba manifestando mais sintomas, por exemplo, das infecções sexualmente transmissíveis. A mulher tem um órgão que é mais sensível a fatores externos, então acaba tendo corrimento. Por hora, esse corrimento pode ter um cheiro, e aí elas têm vergonha, não querem dizer, porque tem medo do marido achar, ou do namorado, quem quer que seja, que ela pode estar transmitindo algum tipo de doença, e isso vai gerando, né, o afastamento sexual a partir disso. E é até interessante, Vini, a gente abordar aqui qual seria a melhor forma de orientar essa mulher a procurar e até ela conseguir passar para esse parceiro dela que isso não é uma doença sexualmente transmissível, que isso faz parte, que isso acontece. Enfim, esse ciclo de coisas que vão acontecendo e prejudicam, né? Eu acho que a gente está num momento sócio-histórico bastante propício para isso. Apesar, eu sempre faço algumas críticas à sociologia, eu amo a sociologia, tanto que metade do livro é de sociologia, a gente vai falar sobre isso já já, mas o sociólogo ele tem uma tendência a pensar sempre o mundo como uma forma muito negativa. Então, sempre tem algo errado. Então, falo muito de que hoje em dia as relações estão muito líquidas, de que as relações estão muito frágeis. Mas, por outro lado, eu olho de uma forma bastante positiva, porque eu acredito, e eu tenho observado isso, não só na clínica, como nos estudos, que, por outro lado, a gente também tem se aberta, e estamos mais abertos à intimidade. Sim. Então, o casal, eu considero o casal contemporâneo, ele muito mais corajoso, porque a gente consegue se abrir à intimidade e falar de coisas do qual não se falava antigamente. E eu acho tão interessante isso, porque o casal, ele convive por tantos anos, e muitas vezes eles passam grande parte do dia, ou pelo menos da noite, em alguns momentos, né, tendo a relação sexual nus e completamente vestidos de pudor. Isso. E é justamente este pudor que impossibilita essa fala. Então, se eu não consigo falar com o meu parceiro, ou até o homem também, né? Como se o homem não consegue falar com a parceira de que está tendo alguma dificuldade, de que está assustada com alguma coisa, de que está preocupada com algo, ou de que aconteceu algo de que naquele momento a gente vai ter que tomar alguns cuidados, se eu não tenho intimidade para falar sobre isso, eu estou falando sobre o que nessa relação? Que tipo de relação é essa que eu estou tendo? Que fachada é essa que eu chamo de relação, mas que eu ainda não me abri verdadeiramente para o relacionamento? Sim, porque, gente, muitas vezes essas alterações que acontecem no nosso corpo, elas são recorrentes não porque a gente tem doenças, mas porque o nosso organismo, ele oscila. Tem horas que a gente vai estar bem, vai ter horas que a gente vai estar mal, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista com relação a um corrimento vaginal, uma herpes genital, dentre outras coisas que podem surgir e que a gente precisa se sentir à vontade de estar conversando com aquela pessoa, de que isso está acontecendo, é uma fase e vai passar. E junto a gente talvez consiga superar isso, né? Isso. A gente estava conversando há pouco, eu contando um caso que inclusive ocorreu hoje na clínica virtual agora, né? De uma paciente que ela ao acordar, isso foi há bem pouco tempo, ela sentiu algo no seio, ela sentiu o seio mais enrijecido. E aí ela ficou bastante apreensiva com aquilo, tocou, sentiu, e o mais interessante é que ela pediu para o parceiro. Ela olhou para ele e falou: toque aqui, confere você. E aí ele foi lá e conferiu, realmente sentiu, e eles foram avaliar, ela correu bem assustada, né, todos esses pânicos que ocorrem, mas ela observou que basicamente era um cisto. Mas é interessante observar essa parceria, Sim, essa divisão de ansiedade, porque vamos lá, pense bem, se ela guarda, e quantas vezes a gente não guarda, nossa, eu estou com algo, vou esconder dele para que ele não perceba. O que é que vai acontecer? Eu vou começar a ficar estranha, eu vou começar a ficar afastada, eu vou começar a afastar ele, e aí vem um dos afastamentos que ocorre, eu começo a afastar o outro, só que o outro não sabe o que é que está acontecendo.
não sabe se a relação esfriou, não sabe se o problema são os filhos, não sabe se é estresse, não sabe se está gostando de outra pessoa. Começa todas as fantasias porque eu não trouxe o meu parceiro ou a minha parceira É, para próximo de mim. sim. E eu acho que hoje em dia, como o Vinícius já falou, com a contemporaneidade e a globalização, as informações estão aí o tempo todo. Então, os novos casais, eles têm tido uma tendência maior a terem diálogos e a terem tentado em conjunto resolver os problemas. E às vezes a gente acaba pensando nos casais mais antigos que precisavam manter aquela postura de homem e mulher para uma sociedade, né? Independente se aquilo estava bom, se aquilo estava ruim, e ter que manter isso. E hoje em dia já não se tem mais, né? A gente tem liberdade e autonomia para tomar conta da nossa própria vida. E quando a relação não tá boa, até as mulheres, elas decidem que querem ir, né? Que eu estava conversando com ele mais cedo. E eu pensei, realmente. Agora, teve uma coisa interessante que eu li, foi um artigo científico que falou que mulheres com câncer, 23% delas com câncer de mama, por conta da atrofia genital, que atrofia, gente, é quando a vagina ela fica mais seca e fica menos elástica, vamos dizer assim. Então, isso vai levar um ato sexual de penetração com mais desconforto, com mais dor. Às vezes ela não consegue ter orgasmo, às vezes ela não consegue ter a relação sexual. E 23% das mulheres, elas optam por se separar do homem pelo simples fato de delas estarem com câncer. Agora, quando o homem tem câncer, a mulher não larga. Ela fica ali com o parceiro. Como que se explica essa relação do ponto de vista psicológico da mulher? Ela com câncer, ela tendo o problema, ela não conta com aquela parceria. Mas quando o homem está com problema, ela está ali se doando para ele. Isso. Aí você tem múltiplos fatores, principalmente culturais. Um deles é que, infelizmente, na nossa cultura brasileira, o homem, historicamente, ele carrega a imagem da figura do ausente. O homem, ele nunca foi uma pessoa muito próxima e do compromisso, principalmente ético-familiar. Veja só, o homem quando ele sai de casa, o homem quando ele está com várias outras mulheres, o homem quando ele está fazendo várias outras coisas fora da casa, ou quando ele abandona o diálogo, quando ele abandona a responsabilidade com os filhos, e ele chega na roda de amigos e fala sobre isso, ele é vangloriado, do tipo, você é o cara, é isso mesmo, isso é problema, isso é coisa da loucura da mulher. A gente sempre definiu a mulher como algo louco e algo muito complexo, porque a gente nunca quis entender realmente, a gente nunca quis se responsabilizar. Essa é a grande verdade. O homem ele teve muita dificuldade de se responsabilizar nisso. Então, o filho está dando muito problema, então vamos sair de casa. A relação está dando muito problema, conversar para quê? Ou bate, ou sai de casa. Então, o problema é sempre o outro, a mulher é maluca. Tudo isso para falar desse aspecto que vai cair justamente no câncer. A mulher, ela, de alguma forma, ela foi ensinada até pelas próprias mães, amigas, de que ela vai ter que aprender a se virar sozinha, porque ela espera de que em algum momento esse homem abandone. Diferente o oposto, que a gente ensinou as mulheres de que mulher tem que ser maternal, então mulher tem que cuidar independente de qualquer coisa. Só que na prática psicológica, nem toda mulher é maternal. Então, por isso que a gente diz, é um componente cultural muito forte, que obriga muitas vezes as mulheres a estarem numa relação que elas não querem mais, ou estarem numa relação insegura, sem saber se o sujeito vai ou não abandonar ela. Sim. Enquanto os homens têm o conforto de saber de que a mulher está sempre ali, de que quando ele precisar está ali, de que quando ele precisar ele vai poder voltar. E então tem esse aspecto cultural que prejudica muito essas relações. Teve Débora comentou aqui que homem é um bicho. Sabe que tem uma coisa interessante que eu e Vinícius, eu acho que foi um dos assuntos que a gente teve no consultório, porque eu fiz o pré-natal da esposa dele, foi assim que a gente começou todas essas conversas durante o pré-natal. Então, uma das coisas que a gente mais falava era isso, de que a mulher, ela tem um papel também de, entre aspas, educar esse homem. Porque se a gente fica com o conceito de que homem é um bicho,
A gente está generalizando que uma maioria é um bicho, que todos são um bicho. Mas, na verdade, a gente tem que quebrar isso. O que é que a gente pode fazer? O que é que nós podemos, nós mulheres, podemos mudar de comportamento nos nossos relacionamentos para fazer com que esse homem não seja mais ter esse tipo de conversa, né? Eu acho que tentar não rotular e trazer um pouco para a gente o reconhecimento do que podemos fazer de diferente, mudar um pouco as nossas atitudes, é importante também. Isso. A gente, hoje em dia, eu estava dando uma palestra sobre a questão da paternidade bem recente, e percebam como a figura do homem ele está sendo decodificada como tudo que é ruim. Né? Então, a masculinidade tóxica, o homem é um ser violento, o homem, os maiores índices de uso abusivo de álcool e droga são os homens, a questão do dirigir em alta velocidade. Então, a gente, na verdade, bate todos os índices de tudo que é ruim, Sim. mas ninguém pergunta por quê. Sim. Então, a gente vai ter que pensar, inclusive, sobre a formação desse homem, que é sempre uma formação muito violenta, é uma formação muito agressiva, é uma formação do qual a gente aprende muito na base da rejeição, da esculhambação. Então, a gente vai tendo dificuldade de lidar justamente com as questões da intimidade. Então, o que a gente precisa é abrir para o diálogo, é ter essa abertura para puxar o outro, reconhecer qual é o jeito do outro e pensar como eu posso fazer com que essa pessoa se aproxime. E aí eu tenho uma curiosidade, Thali. Eu gostaria de saber se você no consultório tem aparecido essas mudanças. Se os homens estão mais presentes, ou se as mulheres comentam mais da presença do homem, ou se isso ainda é muito teórico. Na verdade, existe uma mistura, né? Eu percebo que os homens mais novos, eles acompanham mais as mulheres. Eles estão mais presentes. E os que não vão, por exemplo, em uma consulta de pré-natal, é porque realmente não podem. E a própria esposa se justifica. Agora, o que eu noto é que muitos homens, às vezes, vão à consulta para falar pelas mulheres. Então, eu tenho recebido pacientes que elas não têm autonomia de falar. Elas não falam o problema. O homem vai e ele fala. E ele diz, não, porque ela tá com isso. Eu falo, não, mas me conte o que é que você tá sentindo. E ele toma a voz. E aí, às vezes, eu pergunto se ela quer ficar sozinha na sala, para talvez fazer outras abordagens. Algumas querem, e aí, quando eles saem, elas choram, elas falam do estresse, da pressão. Então, assim, varia muito, sabe? E aí eu, como psicólogo, eu penso o quanto isso não facilita, inclusive, fechar ainda mais o corpo. Sim. Secar ainda mais o corpo. Desde William Reich, que é o primeiro psicanalista bem do período de Freud, ele começa a falar ainda mais das questões sexuais e da questão do corpo. Ele focaliza muito o estudo no corpo. E ele vai dizer das couraças, né, a primeira abordagem da psicologia sobre a questão do corpo, de que o nosso corpo ele vai criando amarras e de que a gente vai se distanciando. Então tem certas partes do corpo que a gente não toca, que a gente começa a sentir muita dor. E, obviamente, falando das questões sexuais, uma das reações típicas da mulher é justamente o ressecar. Começa a perder a lubrificação, o corpo começa literalmente a se fechar. Eu não quero ser invadida por esse sujeito. Perceba como a relação, que era para ser uma relação de abertura, começa a ser uma relação de poder e uma relação de invasão. Eu estou até curioso que tem algumas mulheres aqui que estão comentando sobre a questão de lencinhos. Você viu essas perguntas, né? Porque tiveram algumas, então até eu estou curioso sobre isso. Uma delas é... Fale, desculpe. Se passa o lencinho na vagina. Então, na verdade, é que assim, a vagina, gente, tem um cheiro de vagina. Cada mulher tem o seu próprio cheiro, tem a sua própria flora. E tem mulheres que querem passar lencinho para deixar a vagina cheirosa. Eu quero dizer que eu tenho um amigo pessoal que ele fala que a mulher ele se sente atraído pelo cheiro da vagina. Então, assim, isso de ficar passando desodorante na vagina, de passar perfume para agradar o outro, pode trazer, às vezes, até um dano para a própria mulher por conta de produtos químicos, né? Que altera a flora, e aí vem corrimento, e aí sim que vem o cheiro de algo doente, não de algo normal. Então, cada mulher ela tem o seu próprio cheiro. Não é para você ter vergonha daquilo, nem ter medo de talvez ser julgada, porque é normal. Então, na verdade, não é que o lencinho ele é proibido,
Mas seria legal você reavaliar o porquê usar um lencinho para o outro. Por que usar um lencinho para agradar o outro, sendo que às vezes o outro não tá ligando para esse lencinho. Isso também às vezes tem aquele problema da mulher de achar que vai ser rejeitada, que o cabelo não tá bom o suficiente, que a calcinha não é bonita o suficiente. E às vezes isso é o mínimo da relação. Não vai fazer diferença, né? Isso, a preocupação com o corpo é muito, principalmente da nossa cultura, né? Nós temos uma cultura que foca toda a preocupação no corpo. Então, a idealização de um corpo perfeito, de um corpo sempre jovem, não é à toa que a gente nega tanto a velhice. Sim. A gente nega a velhice quando a gente faz de todos os tipos de produtos necessários para justamente se manter eternamente jovem. Então, há sempre uma preocupação com essa questão do corpo. Eu já tive no consultório mulheres que preocupavam, por exemplo, com o formato. Ah, eu acho que é muito grande, eu acho que é muito pequena, eu tenho medo de ele não gostar disso. Só que a questão é, se a gente observar de que existem muitos tipos de ser mulher, mas também existem muitos tipos de ser homem. E é isso que a gente está começando a descobrir agora. Porque a gente também colocou o homem no patamar de que homem é tudo igual, e normalmente é o patamar de que tudo é canalha, ou tudo mau caráter, ou tudo... independente do qual seja... das ideias em tudo, né? Em tudo. Você tem que ser de um lado ou de outro. Não existe mais o meio termo, não existe... Há sempre uma generalização, e toda generalização é uma burrice, né? Há sempre a chance de um erro. Por quê? Porque eu não observo justamente o particular. E o que é o particular? Observar que tem homens que gostam de mulheres com seios maiores, outros com seios menores, outros que gostam de cheiro X, outros que gostam de cheiro Y. Então, como é que a gente vai saber? A gente não vai saber. A gente só vai saber se o outro me contar, se o outro dialogar, se naquela relação eu perguntar, e aí, gostou desse cheiro? Não gostou? E aí o casal juntos podem descobrindo os mecanismos de como tornar essa experiência mais confortável. Porque senão a cama começa a se tornar uma coisa muito ansiogênica. Então, nossa, vou chegar no quarto, ele ou ela vai me querer. Meu Deus, eu acho que eu vou dormir no quarto das crianças. E por quê? Porque eu começo a ter um medo antecipado. Porque aquele ambiente não está um ambiente agradável. E cria também padronizações para coisas que não tem como se padronizar. Porque o desejo sexual é algo subjetivo. Inclusive, é um tema que é pouco estudado. É muito estudado, mas às vezes com poucos resultados objetivos, porque é um tema subjetivo. Então, como que a gente vai desenvolver uma escala para dizer que o meu desejo é maior que o da outra mulher? Quais são os fatores que interferem no meu desejo sexual ou no desejo sexual de outra mulher? Então, a grande verdade é que o ato sexual e a vontade de estar com o outro depende de fatores que às vezes não são mensuráveis em números, não são exatos. E para isso, e por isso, a gente não pode criar regras. Cada um vai ter uma preferência, vai ter uma fase, um momento. E tem algo também importante da relação, que eu acho que Vinícius pode falar isso melhor que eu, que às vezes nós queremos mudar sempre o outro. Queremos estar sempre fazendo com que o outro se encaixe no padrão. E isso não vai existir nunca, não vai acontecer nunca. Então, as pessoas, elas são diferentes e elas vão continuar sendo diferentes. A nossa ideia aqui não é criar fluxos de como você vai conseguir agradar sempre o seu parceiro, mas tentar ajudar vocês a enxergarem que, às vezes, pequenos detalhes podem fazer diferenças, como, por exemplo, dialogar mais, tentar estar mais aberto às mudanças, dar oportunidade para o outro te ouvir, porque às vezes você acha que o homem vai te rejeitar, mas existe também o contrário, né? Que às vezes a gente acaba aqui tornando o homem um vilão, mas nem sempre é assim, os dois, tanto a mulher quanto o homem, pode também ter atitudes que afastam. E, na verdade, quando você dá oportunidade para o outro saber qual é o problema, qual é a questão, você consegue resolver de uma forma melhor. E talvez evitar situações mais desagradáveis. Uhum. Sim, eu já tive alguns casos no consultório do problema ser invertido. Né? O homem se queixar de que a mulher não quer conversar. Então ele puxa para o diálogo e a mulher é sempre muito resistente,
sempre muito fechada. Então, essa questão nem sempre é uma questão de gênero. Às vezes é uma questão de ou padrões de personalidade, ou às vezes alguma questão também histórica. Nossa, eu sofri na minha história, eu passei por aquilo, e aí eu começo a me tornar uma pessoa muito insegura, uma pessoa muito desconfiada, e eu começo a não me abrir mais para o outro. Sim. E eu começo a me fechar. E a questão é que se eu não me abro para o outro, eu não me abro para uma relação. Não há relação com uma única pessoa. Lógico que é uma relação comigo mesmo, mas dentro de uma relação de casal, nenhum relacionamento funciona com uma única mão. Então, se um ou outro não estiverem abertos para o diálogo, então aí a gente toma algumas atitudes. Uma delas é criar estratégias para tornar esse diálogo uma coisa agradável, para que eu possa atrair. Por quê? Porque às vezes as pessoas também dizem, o meu parceiro ou minha parceira não querem dialogar. Por quê? Aí quando a gente vai descobrir, toda conversa já começa com uma briga, com uma queixa. Um atacando o outro. Um atacando o outro. Mas isso nem eu vou querer estar numa conversa dessa. Então essa conversa ela precisa ser interessante. Então até um macete, né, dica do dia, né, um macete interessante. Se vocês querem ter uma conversa interessante com o outro, a primeira coisa que você precisa fazer é perguntar. Olha só, a gente fica na expectativa de o que é que eu vou dizer. E, na verdade, a primeira coisa é perguntar. Mas e se o outro for uma pessoa muito silenciosa? Você vai ter que estimular o outro a falar. Você vai ter que permanecer. Às vezes a gente fica, o outro não responde e a gente começa a justificar. Aí a gente começa a dizer, não, porque eu acho que ele me disse aquilo. Eu acho que ela me disse. Não. Você tem que saber da boca. Você tem que ouvir. Porque a gente cria tantas fantasias do qual a gente realmente não sabe. E se o que eu achar do outro estiver errado? E é aí que eu afasto o outro, muitas vezes, dessa relação, quando eu não escuto o outro. Muita queixa disso no consultório? Muita. E é algo que uma vez você falou, que as relações elas precisam ser dialogadas também dos objetivos onde o casal quer chegar. Porque, às vezes, no momento do casamento, no momento da jura de amor, os objetivos são parecidos, mas vem os anos, vem a maturidade, passam algumas fases e aí a gente percebe que os objetivos mudaram e que realmente não adianta um falar A e o outro falar B, que não vai se encontrar. Né? Teve até uma colocação aqui de Débora comentando com relação a filmes pornográficos. Vocês sabem que, na verdade, gente, existe a excitação de ver um filme pornográfico. Pode acontecer, às vezes é uma forma da mulher se excitar, do homem se excitar, mas existe uma crítica que aquilo não é o sexo real. Né? Mulheres tendo milhares de orgasmos, às vezes até se submetendo a uma situação que não seria prazerosa para ela, então aquele sexo não condiz com a realidade. Então tem mulheres que assistem filmes pornográficos em busca de uma realidade que não existe. Aquilo, muitos são fakes, né? Filme pornográfico é diferente de um filme mais erótico. Às vezes você pode assistir um filme erótico que condiz com a realidade, que vai dar um estímulo para o casal. Mas um filme que não retrata uma realidade, às vezes mostra até uma exploração da mulher, mostra uma mulher tendo orgasmos que não são verdadeiros, e isso gera uma frustração para a mulher que está assistindo porque não consegue atingir aquilo, e também uma desvalorização do corpo da mulher. E se você, Débora, não se sente bem diante de uma situação dessa, cabe o diálogo. Conversar com seu parceiro de que isso não te agrada e até colocar outros contrapontos, buscar outras formas de excitação que não essa, já que isso não te agrada. E eu acrescentaria um outro aspecto que eu achei bem interessante. Aí vai o meu crítico olhar analítico, né? Ela traz, parece até que está com tesão por causa delas. E aí começa a fantasia da mulher, os ciúmes. Sim. Olha só, enquanto estão assistindo um filme pornô, o cara pode estar, inclusive, assistindo com a mulher, justamente porque, às vezes, imagina ela naquele lugar. Eu já tive casais que eu já trabalhei dentro dessa ótica, porque ele sempre comentava, eu assisto, mas eu procuro sempre pessoas parecidas com ela, ou coisas que eu gostaria de realizar. E a mulher, às vezes, não entende a ótica do homem, e começa, então, a projetar, será que ela é melhor do que eu? Ele quer estar com ela e não comigo. E aí começam ciúmes
que começa então a afastar um casal de uma fantasia, porque eles não compreenderam muito bem a ótica um do outro. Voltamos ao mesmo aspecto, o diálogo. Ah, mas, e aí eu concordo também com o comentário da doutora Thalita, foi brilhante. Mas você tem que se submeter a isso? Não. Se você está na ótica de que você tem que se submeter, na submissão, ok, tem algo de errado. Então, se você não quer, ele vai ter que respeitar. Se você não quer, nem que seja naquele momento, porque a gente muda e muda muito, as fantasias mudam, os desejos mudam, mas se naquele momento você não quer, vocês vão ter que dialogar. E aí, cabe um outro aspecto importante. A negociação para compensar. Ah, você não quer isso? Mas então a gente poderia fazer outra coisa. Porque também há muita frustração. Nós somos egoístas. Ponto. Somos narcísicos, o ser humano. O ser humano ele é narcísico por natureza. Então essa é uma frase que eu gosto muito de trazer, que algumas pessoas se incomodam, mas é verdadeiro. Porque a gente fica naquela fantasia de, nossa, eu não posso ser egoísta, o outro não pode, mas no fundo nós somos. Deixa eu só ligar a luz aqui que está escurecendo. Então, o que isso quer dizer? No momento que eu entendo que eu sou narcisista, ou seja, para eu gostar de ter relação com o outro, eu preciso me satisfazer. Só que o inverso também é verdadeiro. Então a gente precisa aprender a cuidar do outro. A cama ou a relação não pode ser um espaço de competitividade. Então, se naquele momento você não gostou daquilo, você não precisa partir para briga e acabar um momento que poderia ser gostoso em um ciúmes, uma preocupação, uma confusão. Vocês poderiam conversar. Ah, não. Né? Desculpe, é o quê? A briga para ter razão, a briga para ter razão. Isso. Situação. É a mulher que quer, ela não quer só o direito dela, ela não quer só o direito, na verdade, dos dois. Ela quer ter o poder acima de tudo. E isso também é ruim, o exagero aquela guerra, né, que a gente estava conversando. Que a mulher acaba guerrilhando. E aí não encontra uma harmonia. Isso. E aí entra na relação de poder. Porque aí fica numa relação de frustração. Toda relação de poder, quando existe o poder, não existe o amor. Né? Onde está o poder, não existe o amor. O amor, ele é relacional. O amor, ele é democrático. O amor, ele vai no diálogo, no entendimento. O poder, ele afasta. O poder, a gente até mantém, a gente briga, fica naquela coisa quente, mas não atrai, não cria laço, cria mais distanciamento. Então, se eu simplesmente frustrei o outro, eu não gosto disso. Sim, mas eu dei o que em troca? O outro ficou frustrado, você ficou com raiva, pronto. Aí as pessoas dizem, a relação esfria com o tempo. Isso não é milagre. Nenhuma relação esfria com o tempo por milagre. Não é porque o filho chegou, não é por conta de estresse do trabalho. Na verdade, é uma sequência de coisas que não foram acordadas e o prazer vai desaparecendo da relação. Sim. Você concorda, minha querida? Sim, super concordo. A gente está com vários comentários aqui. Doutora Mara, estou tão feliz que você está aqui. A tentativa do homem introduzir um desejo já foi feita, mas se não é bem recebido e aceito, o que custa respeitar e seguir adiante? Realmente existem, gente, essas questões que vêm do machismo, né? Do homem ser autoritário e achar que ele dá a cartada final, e de uma mulher que foi criada na submissão, que foi criada para não transar com vários homens, que foi criada para não expor o seu corpo, senão vai ser atacada, violentada na rua, da mulher que se é chamada de gostosa passando por algum lugar é porque ela pediu, porque estava com a roupa curta. Isso é cultural, a nossa sociedade ela é patriarcal e todas essas queixas que vocês estão trazendo aí nos comentários falam a favor dessa sociedade. O que precisa se fazer é ir conscientizando você como mulher de que ali não é o seu papel e procurar ajuda. Começar a fazer terapia. Doutor Vinícius está aí justamente para trabalhar isso. Não é uma receita de bolo, não é um fluxo fixo para cada uma. Então, cada uma de vocês tem questões internas que fazem se submeter para isso, né? Cada uma tem uma criação, tem uma história, tem um motivo para ter casado com quem está casada. E, na verdade, o que vocês precisam enxergar
é que existe possibilidade de melhora, que não ter uma vida sexual saudável, não ter paz dentro de casa, isso não é normal. E isso precisa de apoio multiprofissional. Então, não adianta só vocês irem na ginecologista e queixarem que não tem vontade de ter relação sexual. Esse bate-papo é justamente para mostrar para vocês que as causas de afastamento de um parceiro vêm, às vezes, de mínimos problemas, de besteiras, e que vão se transformando em grandes questões que só dentro do consultório médico a gente não pode resolver. E algo que também tem que ser tocado aqui é que muitas mulheres, muitas, buscam a consulta ginecológica, e aqui está cheio de ginecologista. Queria até que vocês comentassem se vocês notam isso no consultório de vocês. Eriquinha, linda, entrou aqui. Então, muitas mulheres que vão para o consultório e querem usar testosterona. Testosterona porque não consegue transar. E aí, quando você vai ver, perguntar como que é a frequência sexual, se ela tem desejo sexual, como é a relação com o marido, não tem testosterona milagrosa que vai fazer a mulher virar uma máquina de sexo. Isso não existe. Num contexto familiar, num contexto de relacionamento ruim, conturbado, das respostas da mulher é a falta de desejo sexual. E se não houver o diálogo e o trabalho dessa relação, a testosterona não vai resolver. Inclusive, eu gostaria de fazer até talvez duas perguntas. Na verdade, a primeira seria um comentário. Da mesma forma como você disse que nem tudo é resolvido no consultório ginecológico, nem tudo também é resolvido no consultório psicológico. Porque a gente também faz esse movimento. Porque a gente também faz esse movimento contrário. Porque eu também já tive pacientes que têm resistência de ir ao médico, às vezes justamente porque eles não querem confrontar algum diagnóstico, ou porque tem vergonha, ou porque tem muita dificuldade, e o nosso trabalho é justamente o oposto. Falo, não, calma aí. Você primeiro precisa passar por um médico, para que ele possa fazer uma avaliação, para que ele, o doutor Thalita está aí justamente para poder fazer todas essas avaliações ginecológicas do corpo, porque às vezes a gente também fica, mas isso é tudo psicológico, e nem sempre. Sim, né? Como você traz muito a questão da endometriose, então, às vezes a questão da dor, às vezes a questão do incômodo, às vezes nem sempre é psicológico, às vezes é uma questão física. Então, normalmente eu passo. Primeiro você avalie, faça uma avaliação médica, faça os exames, para a partir daí a gente começar a considerar a possibilidade de ser algo da relação, ou de ser algo psicológico. Então, essa troca, ela é fundamental para que ambos possam crescer dentro desse processo. E eu gostaria de, então... Sim, pode falar. Não, que as disfunções têm diversas causas, né? Tem as causas físicas, tem as causas psicológicas, e é a partir justamente da junção das especialidades que a gente consegue tratar. Teve uma pergunta aí agora de Bia, uma amiga querida, perguntando com relação à libido. E a libido, o desejo sexual, depende de muitas variáveis. Então, se a mulher está estressada, ela tem mais dificuldade de ter desejo sexual. Se ela está com algum problema de saúde, uma alteração na vagina, por exemplo, uma irritação, uma candidíase, ela tem comprometimento da libido, ela não vai ter desejo porque ela vai sentir dor. Assim como a oscilação hormonal causada pela amamentação, pela menopausa, isso também vai comprometer o desejo sexual por causa hormonal. Então, é lógico que uma mulher que não tem desejo sexual porque está amamentando ou porque está na menopausa, só com a terapia, talvez ela não consiga melhorar, porque essa variável hormonal pode fazer com que a gente tenha que ter uma outra atitude. No entanto, o conjunto das mudanças interfere, porque por mais que a menopausa cause as disfunções sexuais, cause falta de libido, tem mulheres na menopausa hoje em dia que não usam hormônio por alguma contraindicação e estão jogando bola, estão super felizes, transando com 70 anos de idade, tendo orgasmo, tendo desejo. Então, assim, é muito individual. Parte muito da pessoa também querer tomar medidas para melhorar. Porque, às vezes, a mudança não vem a partir só da terapia, vem a partir também de mudanças de hábitos alimentares, vem a partir da atividade física, qualidade do sono, e assim vai, uma coisa conectada à outra. É uma rede, né? Uma rede para você conseguir ter bem-estar. Isso. É uma longa rede, do qual a gente precisa pensar todo dia, né? Não é apenas
não apenas todos os dias, mas ao longo de todo o dia. É que nem dormir. Eu não posso simplesmente fechar o olho e dormir. Tem algumas pessoas até que conseguem, eu tenho uma admiração enorme por isso. Mas se você quer dormir, algumas pessoas, é o meu caso, você precisa ir se preparando para poder dormir. Então você precisa ir organizando. É o quê? A higiene do sono. Minha mãe A higiene do a sono. higiene do sono, adoro. Quando fica difícil de dormir, apaga tudo, bota uma música, sai de perto do celular. Isso, vai criando o ambiente. Eu gostaria até de fazer uma pergunta para você. Existe também uma máxima que dizem, quando há um problema no relacionamento ou até na vida, a primeira coisa que a mulher trava justamente é o desejo sexual. E o homem seria justamente a última coisa. E aí entra um descompasso enorme na relação. Você concorda com isso? É claro que a gente não pode generalizar, né? A gente não pode generalizar que toda mulher vai ter o comprometimento do desejo sexual e todo homem vai ser sexualmente ativo. A gente até falou aqui agora que tem homem que no momento de ansiedade ele pode ter o desejo sexual, mas ele tem a ejaculação precoce. Então, assim, ele tem a vontade, ele quer transar, ele tem a ereção, mas ejacula muito rápido e isso compromete o prazer da mulher. Então, na verdade, precisa individualizar, né, cada situação, mas que para a mulher essa questão da disfunção sexual e do desejo pesa muito mais do que no homem por questões hormonais e anatômicas, sim, sim. Uhum. Eu gostaria de ler um comentário bastante interessante aqui do Ismael, que eu acho que ele acaba tocando no ponto que é muito fundamental, principalmente numa cultura baiana como a nossa. Ismael pergunta, quais os limites da sexualização? No caso, você ter uma admiração e desejo muito grande em fases do namoro e no casamento, tem mulheres que podem se sentir um objeto às vezes, quando o homem quer meter. Ok, aí a gente entra a questão justamente do tornar o outro um objeto de desejo meu. Sim. Veja só, reconhecer que nós somos narcisistas, isso não quer dizer que eu vou anular o outro. Reconhecer o meu narcisismo é reconhecer de que eu tenho desejos próprios, que eu tenho certas fantasias que são minhas, e eu então dialogo com o outro para ver se o outro também tem interesse, ou que junto a gente possa adaptar ou fazer qualquer coisa. Sim. Então, essa expressão dele, de alguma forma, a gente já vê o tornar o outro um objeto. Sim. Eu quero naquela hora. Eu quero do meu jeito. Quando o homem quer alguém, ou nem apenas o homem, isso também ocorre o inverso, a gente fala muito pouco sobre isso, mas ocorre também o inverso. O problema é que os dados eles são escondidos. Por exemplo, tem muito caso de homem que ele é abusado sexualmente. Né? Tem vários casos de abuso, inclusive sexual, mas a gente não comenta, porque quando o homem chega na delegacia, isso nem é registrado, porque o delegado e a polícia começam a ridicularizar esse homem, consideram ele não homem, e a pessoa fica com vergonha, ou não vai, ou não é nem registrado. Então há subíndices em relação a isso. É aquela polarização, né? Os extremos. Porque, na verdade, para a gente conseguir sensibilizar como a gente está numa sociedade patriarcal e toda essa relação vem dos tempos de Brasil colônia, né, Vinha? Eu estou lendo seu livro, viu? Pra você ver. Antigamente, o papel da mulher era ficar em casa, era cuidar da casa, e o homem, como ele tinha o poder financeiro, ele acabava diminuindo mulher, acabava tendo muita violência doméstica, e aí veio Lei Maria da Penha, porque precisa ter algo grande de impacto para que a gente quebre essas atitudes que geram grandes transtornos. Mas o fato de existir uma Maria da Penha, a taxa de mulher que é espancada, que é violentada, é muito maior do que a taxa de um homem, por exemplo, que é prejudicado. Então, não é que a mulher é melhor que o homem, não. É porque, historicamente, isso aconteceu e a gente precisa de medidas para conter essa situação. Mas é lógico que se um homem foi agredido por uma mulher, ele precisa ir na delegacia e ele precisa ser tratado com respeito da mesma forma. Na verdade, o objetivo é que ninguém agrida ninguém, né? O que eu gosto de pensar sobre isso é essa questão tem múltiplas raízes, né? Então, por um lado, o homem, às vezes, ele não apanha da mulher porque ele apanha dos próprios homens.
a educação masculina ela é baseada em muita agressividade. Então, o homem ele não consegue lidar com a flexibilidade, porque ele aprendeu a responder aos colegas. Então, ele aprendeu nossa, se eu tenho vontade, eu tenho que mostrar para os meus colegas que eu vou dar conta. Então, tem algumas experiências muito violentas do homem. O homem ele é levado à casa de prostituição para ter a primeira relação, e aí você, às vezes, tem um menino extremamente ansioso, mas ele tem que cumprir as expectativas, né? E aí vem essa questão dessa ansiedade. A gente vai ter que ter uma live para falar sobre as ansiedades do homem, porque são muitas e a gente não fala, essa coisa de que tem que funcionar, e isso se configura muitas vezes em agressividade. Porque ele fica ansioso. A relação sexual para o homem, muitas vezes, não é um ambiente de conforto. É um ambiente de liberação de estresse. Enquanto o homem é estimulado a ir para procurarem mulheres para terem relação sexual, jovens, né, 15 anos a idade, vamos lá buscar alguém para você perder sua virgindade, a virgindade da mulher é guardada como um selo, né, como um troféu. Oferecido só se ela casar. E aí vocês percebem que isso é algo que interfere diretamente na vida sexual da mulher adulta. Porque uma mulher que foi estimulada a guardar a vagina a vida inteira, chega uma hora que ela não consegue se liberar para aquela pessoa que é dita como a especial e merecedora daquilo tudo, né? Então, realmente é um contexto muito difícil. E claro que essa não é a realidade, gente, para todas as mulheres. Claro que isso depende muito da família, da cultura, da idade, mas é real, isso existe e às vezes fica no interior. Tem mulheres que elas nem imaginavam que talvez esse tipo de criação pudesse estar prejudicando, por exemplo, uma relação sexual, de não conseguir ter uma penetração com dor, porque na verdade a vagina dela foi avisada desde o início de que ela tem que ficar trancada e guardada, que aquilo ali não é certo. Então é realmente algo que vem da educação, né? Tanto do homem quanto da mulher. Apesar de termos uma cultura que que é muito mais corajosa, que denuncia, que fala, como você falou, os mais jovens hoje têm uma maior predisposição porque eles conversam mais. Hoje você tem o WhatsApp, tem Instagram, tem uma grande quantidade de rede de informações que na minha geração isso só foi aparecer lá na adolescência, porque não tínhamos internet, a internet era uma coisa muito ruim, aquela internet de escada, isso só veio aparecer muito mais. O celular, meu Deus do céu, Caro, o celular... e não ia ter essa live não naquela Pois é, não tinha nem mensagem, né? Quando surgiu o SMS, foi um grande boom, nossa, o celular agora manda mensagem. Pois é, então, é uma construção muito nova. Então, hoje nós temos uma geração jovem que está mais aberta, mas isso ainda entra em choque com algumas experiências, principalmente religiosas, alguns certos grupos ou religiosos ou familiares mais tradicionais, do qual ainda impede muito. E aí você tem um choque de um homem que foi treinado para funcionar obrigatoriamente e uma outra que foi treinada para não funcionar. E aí entra um choque. Eu gosto muito de trazer aquela cena daqui da Bahia, de Ilhéus, como eu gosto de brincar, né, de Gabriela. Deite-lhe que eu vou lhe usar. Né, a cena do coronel. Deite-lhe que eu vou lhe usar. O direito, eu sou professor da Faculdade Baiana de Direito, e eu sempre denuncio isso. O direito, ele consentia no abuso sexual de mulheres casadas. Porque quando o homem diz, deite-lhe que eu vou lhe usar, isso é um abuso sexual. Porque eu estou invadindo o outro que não permitiu, mas dentro do ambiente familiar e conjugal isso era permitido. Então o homem precisa repensar. Até hoje, às vezes, não existe essa frase, mas tem muitas mulheres que transam sem vontade. E isso é uma violência com elas. Elas não é para se transar se não tem vontade. Não quer transar, eu não vou transar. Se isso vai gerar um divórcio, se isso vai gerar uma briga, aí são pontos que precisam ser conversados e trabalhados. Mas se você transa com medo das consequências de não fazer a sua vontade, esse ato sexual vai ser um ato sexual doloroso, vai ser um ato sexual sofrido. E assim, é um sofrimento em diversas áreas. Não digo um sofrimento na vagina, digo um sofrimento até interno, no próprio coração, né? Fica aquela feridinha ali por muitos e muitos anos para se trabalhar isso.
Mulheres que têm dor durante o ato sexual, uma das principais causas é algum tipo de violência sexual, que às vezes ela nem percebeu que foi uma violência, e isso faz travar. Então, para vocês verem como é importante, em todas as abordagens que a gente fez até agora, o papel do tratamento multidisciplinar. Porque e é um questionamento que a ginecologista precisa fazer no consultório, porque a mulher ela não vem e traz. Às vezes ela não sabe que aquilo é um problema. É incrível, ela não sabe. Eu pergunto, como é que tá a sua vida sexual? Você tem orgasmo? Você tem dor durante o ato sexual? E aí que a gente vai descobrindo os problemas que não foi o motivo da consulta. É muito difícil uma mulher procurar um ginecologista só para falar da relação sexual. Eu comecei a receber pacientes depois da primeira live que eu fiz com o Vinícius. Elas apareceram de gatinho pingado, comentando. Até pacientes antigas. Ah, doutora, eu sinto aquilo. Ah, doutora, aquilo acontece. Isso não é normal? Eu disse, não, isso não é normal. E vamos lá trabalhar isso. Perceba como o sentir dor é normatizado para as mulheres. Mulher nasceu para sentir dor. As próprias mães ensinavam isso. Eu gosto muito. Simone de Beauvoir, na página 4 do livro Segundo Sexo, ela escreve: quem senão as próprias mulheres que ensinaram as suas filhas a serem mulheres? Veja só. Ou seja, qual é a denúncia que Simone de Beauvoir está fazendo? De que são as próprias mães, mulheres, que ensinam os seus filhos a serem homens e a serem mulheres. Né? Ou seja, há uma reprodução do qual o próprio feminino continua reproduzindo. E essa normatização da dor, a normatização de que você vai ter que suportar as coisas do homem. Na época do mestrado, quando eu trabalhei com as questões do casal, que foi o que deu origem ao livro que a gente estava comentando, que é Liberdade a Dois, Democracia nos Relacionamentos Contemporâneos, eu ouvia muito isso, essa questão da normatização. Algumas mulheres diziam: eu ouvi de minha mãe que eu tinha que suportar algumas coisas do meu marido. Essa era a forma que as mulheres eram ensinadas a ter relação sexual. Suportar as coisas do marido era suportar de que de vez em quando seu marido ia querer ter relação com você. Olha só, que experiência seca, que experiência dolorosa, né? E isso bem recente, estamos falando de uma Bahia que ainda funciona assim, né? Sim, muito. Funciona assim muito. Muito. E olha, gente, essas questões culturais, familiares, não é que é errado ou que é certo, mas são conceitos que, se você opta por seguir, você tem que optar porque você quer seguir, não porque alguém impôs a você. Então, é isso que é importante, vocês desenvolverem esse senso crítico do que é que cola em mim, do que é que eu peguei da minha família, o que é que eu peguei da igreja, o que é que eu peguei e realmente condiz com o que eu quero construir. Porque se é sua essência, tudo bem você não querer ter relação sexual, ou tudo bem você querer satisfazer seu marido, mas isso vai gerando consequências que precisam ser trabalhadas. Então, na verdade, não existe um certo ou errado. São formas diferentes de encarar certas situações da vida e que a gente vai, sim, sofrendo as consequências dessas escolhas e isso impacta no dia a dia sexual. Olha que frase, que comentário belíssimo de Bel que colocou aqui. Estou assistindo. Ai, perdi, eu acabei de mudar. Oh, meu Deus do céu. Ela está assistindo de 14 anos. Isso, maravilha. Porque na hora que eu fui olhar aqui, mudou. Alguém escreveu. Parabéns. Queríamos mais homens e homens adolescentes assistindo essa live. Uma coisa que eu conversei até com o Vinícius de algo que é mais complexo, mas que eu observo é a educação sexual que é dada na escola. A escola, a educação sexual use camisinha, porque senão você vai ter AIDS, você vai ter hepatite, você vai ter... Vocês já perceberam que a educação sexual é toda voltada para coisas ruins? Ninguém fala o lado bom do sexo e a importância do autoconhecimento, a importância da mulher conhecer o seu corpo. Os homens vão aprendendo o que é que precisa ser feito, o que é ejaculação, aprendendo com o mais velho, aprendendo, como se diz as pessoas mais... Aprendendo na rua, né? Vai aprendendo na rua. Por quê? Porque dentro de casa não se fala. Dentro de casa não se comenta. Então, na verdade, o sexo ele é prazeroso, mas diante da opção de iniciar uma vida sexual, precisa se saber quais são as consequências disso.
E isso é uma educação sexual. Não só dizer os problemas, ensinar o homem a botar camisinha e dizer para a mulher que se ela tiver relação sexual, ela vai engravidar e a vida dela vai acabar. Ó, que desastre. Que pânico que é gerado, né? E fica uma informação tão contraditória, porque por outro lado você tem os amigos falando dos prazeres, você tem os filmes, você tem as novelas, e isso gera um caos, porque não é uma informação passada de uma forma coerente, de uma forma clara. E aí fica aquela ansiedade, né? Quando você vai trabalhar com a questão... Quando a gente vai falar sobre as questões sexuais, muitas vezes, ou no consultório com casais adultos, ou até em escolas, fica sempre aquela ansiedade, os meninos rindo, todo mundo brincando. Por quê? Porque a gente não lida como uma questão natural. A gente patologizou a experiência sexual. E aí vem todos esses tabus, como você trouxe muito bem. E aí a gente não consegue lidar, até puxando a frase... A fala lá do Ismael, que eu achei muito interessante e corajosa ele ter trazido isso, porque é uma fala muito real, justamente o fato de você poder aprender a lidar com o tempo de cada um. Sim. Esse talvez é outra live que a gente vai precisar ter, porque o casal, isso é uma coisa que acontece muito no consultório. Cada um tem uma quantidade, talvez, eu gostaria até de que você comentasse sobre isso, de desejo diferente, uma intensidade diferente. Então, Sim. algumas pessoas têm muitos desejos, e eu já atendi mulheres que chegaram no consultório dizendo: eu tenho muito desejo, e meu parceiro, se tiver uma por mês, está ótimo para ele. Não dá conta. E aí fica um choque de vontades muito grandes, né? E aí tem que ter um diálogo longo sobre isso. Você tem observado essas experiências, esses distanciamentos de intensidade no consultório? Sim, gente, acontece o tempo todo isso, né? Principalmente... Existem as mulheres que têm muito desejo sexual, normalmente são aquelas que são... falei para Vinícius, Vinícius, não quero falar a palavra empoderada, porque tá na moda e agora todo mundo só fala isso. Mas é uma bela definição, né? Eu tenho tido muitas mulheres empoderadas que elas têm um autoconhecimento pelo corpo, então elas não têm constrangimento do sexo, quer transar, transa com um, quer transar com outro, transa com outro, claro que dentro das responsabilidades, e conseguem ter prazer, tem vários orgasmos, e mulher... E por outro lado, existem também aquelas que têm tabus até com o próprio namorado, então elas têm vergonha. Se eu pergunto, você se toca, você já teve orgasmo? Elas ficam constrangidas de eu falar sobre isso. Então, se elas não conseguem falar comigo, muito provavelmente elas não conseguem falar com outras pessoas, né? Então, é muito variável. Isso tem muito a ver com a criação, muito a ver com a criação. Eu percebo quando eu vou perguntando que a influência da família, né, as influências externas, e tem muito a ver, às vezes, com a intimidade com o parceiro. Por mais que, às vezes, algumas mulheres elas tenham autonomia. Gente, a gente só tem 1 minuto, viu? 2 minutos. Então, assim, por mais que tenham algumas mulheres com autonomia... É melhor, desculpe só interromper, é melhor, então, até encerrar e a gente reabre a live, pelo menos para a gente poder finalizar com um pouco mais de tranquilidade. Então, peraí, não sumam. Peraí que eu vou encerrar e vou abrir de novo.